Olá pessoal, na aula passada nós terminamos falando da eletricidade e das lesões causadas pela eletricidade natural e pela eletricidade artificial. Nós vamos falar agora da energia radioativa e também suas lesões. O que é a energia radioativa? É aquela que decorre da radiação ionizante. Transforma um elemento bruto em íons. Exemplo, raio-x, raio gama, o cobalto provocam lesões por radiação. Nós temos aqui algumas imagens de algumas lesões por radiação. Os mais comuns são os cânceres, câncer de pele, entre outros. Radiações ionizantes. Elas podem causar lesões de dois tipos. Primeiro é a lesão local, também chamada de radiodermite, e as lesões gerais. As lesões locais, elas são as úlceras, chamadas úlceras de Röntgen e as mãos de Röntgen. Esse Röntgen, se eu não me engano, é aquele que criou o raio-x, descobriu todos aqueles detalhes lá da radiação. Então nós temos as úlceras de Röntgen e as mãos de Röntgen. São as lesões locais. Essas mãos de Röntgen, geralmente aquelas pessoas que trabalham com raio-x, têm essas lesões nas mãos após um longo tempo trabalhando nessa área. As lesões gerais são as mutações genéticas, efeitos radioativos nas grandes explosões, os mecânicos e alterações cromossômicas. O que acontece? Nessas alterações cromossômicas, a pessoa que sofreu aquela lesão, ela não sofre nada aparentemente, mas as gerações posteriores, elas sofrem com mutações genéticas, com membros menores. Tem aqueles casos de ciclopia, a pessoa nasce com um olho no meio da testa, um olho só. Então, essas grandes explosões, ela causa lesões assim, no meio mecânico, imediatas, mas também causam alterações cromossômicas para as gerações posteriores. E ainda pode causar termonoses, causa queimaduras se tiver imediato contato com o indivíduo. E câncer, também repercussões neoplásicas, câncer nas gerações posteriores. Nós temos aqui uma tabela que eu trouxe, que não há tanto importante para a nossa prova, mas apenas dois detalhes que eu queria que vocês analisassem. O primeiro é a questão dos efeitos. A radiação não ionizante, nós temos exemplos aqui embaixo, linha de energia, telefones celulares, forno, micro-ondas. Então essa radiação não ionizante, ela não tem nível comprovado, enquanto a radiação ionizante, ela produz dano ao DNA. Aqui está o grande problema, ela causa dano ao DNA. E aqui os exemplos que mais me chamou a atenção: bronzeamento artificial, a terapia com raio-x, sensores radioativos, máquinas de raio-x. Então observe que o bronzeamento artificial, ele produz uma lesão, a radiação ionizante, e pode provocar dano ao DNA. Então, portanto, deve ser evitado. Sobre radiação ionizante, o mais importante para a prova é guardar as lesões locais, radiodermite, a úlceras de Röntgen, mão de Röntgen, e as lesões gerais, lembrando que pode causar alterações cromossômicas. Nessas alterações cromossômicas nós temos alteração no cromossomo 23, causa como é o nome? Nós temos a síndrome de Down, entre outras alterações cromossômicas. Então nós devemos guardar essas lesões locais,
lesões gerais. Não há mais nada de grande importância nessas radiações ionizantes para a nossa prova. Mas também nós temos radiações não ionizantes que também causam lesões. Nós vamos falar da luz, nós vamos falar do som, porque também a luz e o som provocam lesões. São não ionizantes, não são ionizantes como as anteriores. Luz e som. Feixes de luz luminosos, infravermelho, ultravioleta, raio laser. São exemplos de luzes não ionizantes que causam lesões. Tanto esse feixe luminoso, por exemplo, imagina uma explosão de luz muito grande, ela for diretamente nos olhos, ele pode causar cegueira, pode causar danos. Os raios ultravioletas também podem causar danos na visão. A luz, lesa a córnea, e o cristalino causa cegueira. O som, uma pessoa exposta ao som, uma explosão muito ampla, pode causar epilepsia acustogênica, surdez, perturbações psíquicas acima de 85 decibéis. Até 85 decibéis é um ambiente tranquilo, um ambiente que não causa lesão, mas acima de 85 decibéis provoca lesão. Imagina que as pessoas dentro do carro colocam o som na maior altura, aquilo ali está provocando lesão. Lesão a longo prazo vai causar dano. Outras pessoas que ficam com fone de ouvido muito alto também pode causar lesão, pode causar epilepsia, pode causar surdez ou outras perturbações psíquicas. Há o infrassom, que ele produz um comprimento de onda menor, que causa lesão, e um exemplo é a labirintite. E temos o ultrassom, é o grande comprimento de onda, que esse causa lesão celular. O ultrassom é um grande comprimento de onda. E o nome mais importante para a nossa prova, que nós temos que guardar, tem também lá sua importância na infortunística, na medicina do trabalho, é o PAI, perda auditiva por induzimento ao ruído. Perda auditiva por indução do ruído. É aquela pessoa que fica exposta muito tempo ao ruído. E nesse ruído aqui não precisa ser acima de 85 decibéis. O PAI é uma exposição contínua ao ruído. Não necessita ser grandes ruídos. Não há necessidade de explosão. A pessoa que sofre esse PAI, perda auditiva induzida pelo ruído, é porque ficou a uma exposição contínua. Aquelas pessoas que trabalham em locais de muito ruído. Então, guardei esse nome PAI, porque isso também é matéria de prova. Luz e som, é isso que nós tínhamos para falar. Nós vamos falar agora, entrar num outro assunto, energia de ordem química. Energia de ordem química é também matéria da nossa prova. Nas energias de ordem química, nós estudamos basicamente dois grupos, os cáusticos e os venenos. Há uma grande diferença entre os cáusticos e os venenos. Os elementos cáusticos, eles necessitam somente do contato físico em qualquer parte do corpo para provocar lesão, enquanto os venenos necessitam ser absorvidos pela boca, pelo nariz, pelas mucosas, até chegar à corrente sanguínea. No caso dos cáusticos, ele pode ser ácido ou base, porque tanto o potencial de hidrogênio muito alto, o pH muito alto ou o pH muito baixo, ambos causam lesão. Exemplo, nós temos aqui do ácido sulfúrico, H2SO4, e nós temos a soda cáustica também. São exemplos de cáusticos, então eles provocam lesão, tanto o pH muito alto, tanto o pH baixo, ácido ou base. No caso dos venenos, nós temos, como nós falamos, ele necessita ser absorvido pelo organismo. Se você colocar um veneno na palma da mão de alguém, ele não vai causar lesão. Se você colocar no braço ou na perna, é necessário que a pessoa absorva aquele veneno. Nós temos, por exemplo, a cicuta, é uma planta altamente tóxica que usada, ela mata mesmo.
E nós temos o remédio, e aí está o grande problema, porque os remédios que são usados para salvar vidas em grande quantidade, abusivamente, ele pode matar. E há remédios que a dose letal é muito próxima da dose terapêutica. Então, se a pessoa se ficar, por exemplo, entregue na mão de crianças, pode causar a morte ou outros danos ao organismo. Então, continuando, agentes cáusticos. Nós vamos falar no estudo dos agentes cáusticos. Nós temos que falar da vitriolagem. Vitriolagem também é matéria de prova. A vitriolagem é o nome causado para as queimaduras químicas em geral. Queimaduras químicas em geral recebem o apelido ou o nome de vitriolagem. A lesão por vitriolagem é a lesão conhecida por ácido sulfúrico, porque o ácido sulfúrico ele era conhecido por óleo de vitríolo. E o que acontece? E esse nome de vitriolagem também se estendeu também para as queimaduras em geral. Químicas, né? Aqui nós temos dois exemplos de pessoas que foram atingidas por ácido sulfúrico. Aqui na palma da mão e uma mulher que foi no rosto. O que acontece? Como eu falei, não necessita ser absorvido para causar a lesão. Apenas o contato com a pele é altamente destrutivo. Então nós falamos aqui dos agentes cáusticos e nós ainda temos que falar a respeito dos ácidos, né? Os ácidos e as bases. Os ácidos eles são coagulantes, enquanto as bases são liquefaciantes. Isso você deve memorizar também para a sua prova. A questão do coagulantes com o liquefaciantes. No caso dos ácidos, ele produz escaras secas. Um exemplo aqui é o nitrato de prata. Então, os ácidos produzem escaras secas, enquanto as bases, que são liquefaciantes, produzem escaras úmidas. Por exemplo, a soda cáustica produz escaras úmidas. Isso você deve memorizar, você deve usar os artifícios que você tiver em mãos aí para memorizar. Ácidos são coagulantes e produzem escaras secas. As bases são liquefaciantes e produzem escaras úmidas. Isso também é matéria de prova. Os agentes venenos nós falamos dos cáusticos, agora particularizar os venenos. Os venenos são substâncias que necessitam de absorção no organismo pelas mais diversas vias para exercerem seus efeitos deletérios, seus efeitos destrutivos, geralmente através das mucosas. O veneno pode ser absorvido pela boca, estômago, pode ser absorvido pelo intestino e pode ser absorvido também pelas vias aéreas. Nós temos aqui um exemplo, se eu não me engano, essa imagem é do cianureto de potássio, isso mesmo, cianureto de potássio, que foi usado na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler para matar os judeus, homossexuais, negros e crianças, entre outros, nas câmaras de gás. Nós tivemos aqueles campos de concentração, Dachau, Treblinka, Buchenwald, Auschwitz. Então, nesses campos de concentração foram usados o cianureto de potássio para matar em massa os judeus e esses outros grupos. Então, altamente destrutivo. Então, e foi usado pela via aérea, né, pela respiração, câmara de gás. Então, vamos continuar, guardar então que são substâncias que necessitam de absorção. Sobre os venenos, nós temos alguns detalhes para nós falarmos. Mitridatização, intolerância e sinergismo. Eu já vi essas três questões em prova. Mitridatização, intolerância e sinergismo. O que é a mitridatização? É a resistência pela habitualidade. Imagina um indivíduo que consome diariamente um determinado medicamento para dormir.
Imagina o diazepam. Todo dia, todo dia, todo dia. Qualquer pessoa que já foi no médico, ou já trabalhou na área da saúde, eu já trabalhei na área da saúde, e então sempre eu vi os médicos dizerem que, por exemplo, o diazepam não deve ser usado por mais de 30 dias. Por exemplo, nos casos comuns de pessoas que estão passando tem problema de insônia. Mas o que acontece? Aquele indivíduo vai usando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aquele medicamento já não tem mais efeito. Ele está resistente pela habitualidade. Então ele deve tomar 2. Aí ele começa a tomar 2, 20 mg. Um comprimido tem 10 mg, por exemplo, o outro 20 mg. Então 2. A partir de mais um tempo, tomando anos e anos, 3 para fazer tempo, para fazer efeito. Isso é resistência pela habitualidade. Isso chama mitridatização. Um outro é a intolerância. Intolerância é a sensibilidade a pequenas doses. Aquele indivíduo que não pode beber, tem resistência à bebida, por exemplo, e está numa festa lá e alguém oferece para ele um martini, qualquer outra bebida. Ele toma e fica aquela situação cômica e passa mal e tem que ir até o hospital. Isso é intolerância. E o sinergismo é ação potencializada por mais de uma droga. Exemplo, droga e álcool misturado, ou remédio e álcool, que é o mais comum. Aquele indivíduo que o médico diz que não pode beber porque toma determinado medicamento. Ele não resiste, bebe e fica louco e causa danos e provoca até tragédias. Esse é o caso do sinergismo, ação potencializada por mais de uma droga. E exemplos aí é o droga misturado com álcool e o remédio também misturado com álcool. O que nós temos que memorizar aqui? Nós devemos saber de cor a diferença de mitridatização para intolerância e para sinergismo. Por quê? Geralmente caem questões assim na prova. Apenas um exemplo. Ação potencializada de uma determinada substância por outra é chamada de hematose, intolerância, sinergismo, mitridatização. Então você deve saber que é sinergismo. Então você deve ter capacidade de diferenciar essas três questões: mitridatização, intolerância e o sinergismo. E para encerrar esse assunto de cáusticos e venenos, nós vamos falar do equivalente tóxico. O que é o equivalente tóxico? É a quantidade mínima de veneno suficiente para matar 1 kg da vítima. Então, quanto menor for o equivalente tóxico, mais potente é um veneno. É uma relação inversamente proporcional. Então, por exemplo, uma criança lá, um bebê, lá 8 quilos, vamos supor de 8 quilos, ele toma um determinado medicamento que foi fabricado para um indivíduo de 60 a 80 quilos, ele pode matar, porque o equivalente tóxico ali está muito alto pelo quilo da pessoa. Então, o que nós devemos guardar para a prova? O equivalente tóxico, só isso. Ele é inversamente proporcional. É a quantidade mínima de veneno suficiente para matar 1 quilo da vítima. Isso chama-se equivalente tóxico. Pessoal, para respeito de cáusticos e venenos, era isso que nós tínhamos para falar. Observar esses detalhes que eu falei da mitridatização, intolerância e sinergismo. Lembrar que os venenos necessitam ser absorvidos, enquanto os cáusticos, o simples contato com o organismo já causa lesão. Lembrar que os ácidos são coagulantes e as bases são liquefaciantes. Lembrar da vitriolagem, que isso é muito comum em provas, que é a lesão causada por ácido sulfúrico, mas também é um nome dado às queimaduras químicas em geral. E lembrar que, como nós já falamos, o cáustico pode ser ácido ou básico e que os venenos necessitam ser absorvidos pelo organismo. Nós terminamos aqui. Na próxima aula nós vamos entrar no assunto da energia de ordem físico-química. Nós vamos falar da respiração, nós vamos falar da sufocação direta, nós vamos falar das mortes por
enforcamento e esganadura. É uma aula bastante interessante, cheio de epônimos, e nós temos muito que memorizar, muito que aprender. Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima.